Bom dia, pessoal. Está tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a este canal. Agora, vamos começar da seguinte forma. Imaginem isso. Você é um cidadão comum, acompanhando um julgamento do STF pela TV, e houve um ministro defendendo que juízes são os mais presos, entre aspas, do serviço público. Quase santos intocáveis, enquanto na tela rolam notícias de magistrados em festas com empresários ou dando palestras pagas por bancos. Isso é hipocrisia ou é realidade? Bem, hoje vamos dissecar e rebater, ponto por ponto, as falas do ministro Alexandre de Moraes sobre as restrições aos magistrados brasileiros. Eu vou te prender aqui com cenários que parecem saídos de um drama jurídico baseado na Constituição Federal, na Lei Orgânica da Magistratura Nacional, a LOMAN, e em normas como o Código de Ética da Magistratura, e também farei análises profundas, né, acerca do que vão te fazer questionar, né, o sistema. Fica até o final, porque vou revelar como essas falas mascaram problemas reais de ética judicial e o que você, como cidadão, pode fazer para cobrar transparência. Prepare-se para uma reviravolta que pode mudar a sua visão do Poder Judiciário. Se inscrevam, ativem o sininho e vamos nessa investigação implacável. Bem, vamos direto ao ponto. O ministro Moraes, em uma sessão do STF, fez uma série de declarações defendendo as restrições aos magistrados, mas vamos bater cada uma com fatos jurídicos, mostrando que as críticas não são má-fé, mas reflexos de falhas sistêmicas. A minha análise será profunda e dinâmica, citando dispositivos-chave da Constituição Federal e a Lei Orgânica da Magistratura, enfim, como já citado, né? E a resolução do CNJ 60 de 2028, que é o Código de Ética da Magistratura. Sempre no contexto, para não cansar, afinal, isso é um vídeo e não uma aula chata. Os princípios como a moralidade administrativa, previsto no artigo 37, caput da Constituição, né, a imparcialidade também, a imparcialidade judicial, conforme o artigo 95 da Constituição Federal, e a publicidade dos atos públicos serão o fio condutor, garantindo que o judiciário sirva ao povo, não a si mesmo. Na primeira fala do ministro, ele disse o seguinte, aspas, segunda observação que me parece importante em virtude, inclusive em virtude do momento, parece, presidente, que boa parte da imprensa, alguns críticos do Supremo Tribunal Federal, parecem ou por desconhecimento ou por má fé na interpretação, ou infelizmente, muitos por absoluta má fé, é que não há vedação aos magistrados e que os magistrados não observam e não respeitam essas vedações. Fecha aspas. Isso é uma tentativa de desqualificar críticas legítimas, ministro. As vedações existem sim na LOMAN, no seu artigo 36, inciso 1, que proíbe o comércio ou direção de sociedades, exceto como acionista passivo. E no artigo 95, parágrafo único, inciso 1 da Constituição, vedando outro cargo, exceto o magistério, mas o problema é o descumprimento ou interpretações frouxas. As críticas vêm de fatos. Imagine um determinado juiz, né, que julga um caso de um banco enquanto seu filho advoga para instituições financeiras.
Isso viola o princípio da imparcialidade, com certeza, previsto no artigo 8º do Código de Ética da Magistratura. E não é má-fé, é cobrança por transparência, assegurada no artigo 5º, inciso 33 da Constituição Federal, que trata do direito à informação. Desconhecimento? Não. É vigilância democrática, ministro. A segunda fala do ministro Moraes foi a seguinte, entre aspas, não há uma carreira pública com tantas vedações como a magistratura. Já começam as vedações constitucionais. E o magistrado não pode fazer mais nada na vida, só o magistério. O magistério pode dar aulas, pode dar palestras, e como magistrado só pode dar aulas e só pode dar palestras. E passaram a demonizar as palestras dadas por magistrados. Fecha aspas. Isso é um exagero puro. Outras carreiras, como promotores regidos pela Lei Orgânica do MP, cuja proibição está prevista no artigo 44 e incisos, né? Ou também defensores públicos, conforme artigo 46 da Lei 80 de 1994, tem vedações, proibições similares, né? Proibição de comércio, cargo político, advocacia privada e etc. Os magistrados têm privilégios exclusivos, como vitaliciedade, que protege os magistrados de demissões comuns. Quanto a só magistério, a LOMAN, no artigo 26, inciso 2, alínea A, permite magistério superior com compatibilidade de horários. Mas demonizar palestras? Não é demonização. É questionar palestras remuneradas por interessados, que ferem o princípio da integridade previsto no artigo 15 do Código de Ética da Magistratura. Outro exemplo, pense em um desembargador dando palestras, né, pagas por uma construtora que tem processos no tribunal. Isso sugere favorecimento, violando a moralidade, não é vitimização. A terceira fala é a seguinte, aspas, todas as carreiras podem ser sócios comerciais, inclusive atuando, podem exercer em outros horários ou outra atividade. Fecha aspas. Errado novamente. Nem todas as carreiras permitem isso livremente. Os servidores públicos, em geral, regidos pela Lei 8.112 de 90, não podem acumular cargos remunerados, exceto em casos específicos. E para os magistrados, a LOMAN, como já mencionado, veda o comércio ou sociedade comercial, exceto como acionista ou cotista passivo, sem atuação. Em outras carreiras, como auditores fiscais, eles têm restrições semelhantes para evitar conflitos. O que as críticas apontam é que os magistrados, apesar das vedações, às vezes burlam via familiares ou participações indiretas, ferindo o princípio da probidade, previsto no artigo 37, parágrafo 4º da Constituição Federal. Não é inveja, é igualdade perante a lei. A quarta fala foi a seguinte, entre aspas, magistrado não, pode dar aula e pode dar palestras por falta do que criticar. Daqui a pouco também a má-fé vai para quem dá aula, fecha aspas. Vou falar como o Theo José. Não, ministro, não é assim. Você minimiza críticas válidas. Sim, magistrados podem dar aulas, como prevê a LOMAN no artigo 26, parágrafo 1º, mas o foco das críticas não é a aula em si, e sim as palestras remuneradas por entes privados,
com interesses em julgamentos, o que pode violar a independência judicial. O Código de Ética da Magistratura, no seu artigo 17, proíbe que relações sugiram favorecimento. Má-fé, para quem dá aula, não. As críticas são por transparência, assegurada pelo princípio da publicidade previsto no artigo 37, caput da Constituição Federal. Mas o exemplo prático, porém real. Imagine um ministro palestrando para um banco que tem ações no STF. Isso não é falta do que criticar, é risco real de parcialidade. A quinta fala do ministro foi a seguinte, entre aspas, o magistrado não pode receber a qualquer título ou pretexto custas ou participação em processo. Fecha aspas. Isso é o básico e óbvio, ou o óbvio básico, ou o básico do óbvio, é tudo junto. Poxa, isso está previsto na Constituição Federal, no artigo 95, parágrafo único, inciso 2, e no artigo 26, inciso 2, a linha B da LOMAN. Mas rebato dizendo que, enquanto isso é verdadeiro, os magistrados recebem jetons, né, por conselhos em estatais ou benefícios indiretos, o que questiona a equidade. As críticas vão além. O problema é quando há, entre aspas, participações veladas via redes de influência, violando a moralidade administrativa. Não é desconhecimento, é demanda por fiscalização real. A sexta fala do ministro foi a seguinte, entre aspas, o magistrado não pode ter ligação com o processo que julga. Novamente, verdade óbvia na teoria. Né? Na teoria. O artigo 144 do CPC impõe impedimento por parentesco ou amizade íntima, mas rebato com a realidade. Há casos onde suspeições, né, não são declaradas, levando a nulidades. O princípio da imparcialidade é assegurado, mas violado quando essas ligações são ignoradas. Por exemplo, um juiz julgando um caso de um amigo de longa data, né, sem se declarar suspeito. Né? Isso não é má fé na crítica, é falha no sistema que precisa ser exposta. A sétima fala já abordamos superficialmente, né, analisando um ponto aqui, outro ponto ali. A sétima fala é a seguinte, aspas, magistério inclui palestra. Ministro, o magistério não abrange palestras. Se a LOMAN, no artigo 26, parágrafo 2º, não considera magistério a atuação em curso de preparação para juízes, imagine se uma palestra, né, que dura cerca de 1 ou 2 horas no máximo, estaria permitida pela legislação? Obviamente que não. Mas vamos abordar isso de outra forma. Veja bem, o magistério pressupõe a realização de aulas e estas demandam obrigatoriamente a conexão entre o mentor, professor, e o seu aluno. Já a palestra não se configura como exercício do ensino. Ela é, em essência, uma provisão de serviço, uma transação mercantil, um comércio. Né? E a prática do comércio é proibida nesse contexto, conforme já mencionado momentos atrás. O Código de Ética exige precaução para não comprometer a dignidade do cargo exercido. As críticas focam em conflitos éticos e na atividade em si. É um dever da população defender a probidade no serviço público. Né? Isso tem que ser rebatido, porque essas falas do ministro, como já muitos falaram nas redes, elas ecoam pela imprensa e alcançam a população leiga que acaba acreditando que isso é normal, mas não é normal, não é. Aprofundando a análise, essas falas do ministro Moraes ignoram que
existem as vedações explícitas na Constituição Federal e na LUMAN, cujos diplomas visam a independência judicial, mas as falhas na fiscalização do CNJ permitem que essas violações ocorram, que, inclusive, o próprio STF determinou em julgamento que não está submetido ao próprio Conselho Nacional de Justiça. Aí fica difícil, né? Os princípios como a moralidade, a impessoalidade, a publicidade, previstos no artigo 37, caput, né, são assegurados para evitar abusos, mas as críticas revelam que o judiciário precisa de mais transparência, como um código de ética específico para o STF. Se rebater, né, perpetuamos um sistema opaco e que não representa em nada o povo brasileiro. As falas do ministro são uma defesa corporativista, mas rebatidas ponto a ponto, mostram que as críticas são por justiça, não má fé, baseadas em leis, né, como a Constituição, né, a LUMAN, o Código de Ética da Magistratura, enfim, que garantem imparcialidade e a moralidade. Já pensou em algum caso em que você foi vítima de violação do Poder Judiciário? Comente aqui embaixo. Assim sendo, pessoal, ficamos por aqui. Curtam, comentem e compartilhem o vídeo, pois trazemos informações de utilidade pública acerca do mundo do direito e que podem ser úteis para ti. Meu muito obrigado por terem assistido e fiquem com Deus.